Então, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Como é que diz? Mas a todos, cadê? Mas a todos que o receberam, Deus, aqueles que creem no seu nome, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, amados? Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Vamos novamente? Mas a receberam o seu nome, Deus o poder de se tornar filhos de Deus. Tem outra tradução, Deus o direito. Como é que está escrito na tradução? Está escrito aí: Deus o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, fala comigo assim: aos que creem no seu nome, Deus o direito de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. Amém, amados? Amém. Por quê? Domingo passado eu comecei pregando, o que eu falei? Meus filhinhos. Foi ou não foi? Capítulo 2 de João, versículo 1. Não foi? Meus filhinhos. Quem são os filhinhos de Deus, queridos? Quem? Aos que creem no seu nome. Vamos continuar hoje. Quem crê são os filhos. São transformados. São, amém, amados? Então vamos ver alguns textos da palavra de Deus. Vamos ver alguns outros textos. Romanos capítulo 8, versículo 14 a 16. Eu gostei muito desse texto. Vamos ler vários textos da palavra de Deus. Vamos lá. Vamos lá? Quem vai ler para mim? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. Amém, amados? Todos quantos receberam pelo direito de serem feitos filhos de Deus. Aí, o texto que nós lemos aqui diz que o Espírito testifica o nosso Espírito. O Espírito testifica o nosso Espírito. Vamos lá, Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 29. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E herdeiros segundo a promessa. Uma coisa maravilhosa que acrescentou aí que herdeiros, amém, amados? Herdeiros. Então nós vamos falar filhos amados e herdeiros de Deus. Vamos lá? Vamos mais? Somente os filhos, de acordo com o texto que nós lemos, somente os filhos têm o direito a uma família. Amém, amado? É ou não é? Somente os filhos podem receber herança. Numa família, os filhos levam duas coisas: identidade e herança. A identidade. Se você voltar lá no texto, nós vamos voltar no texto. Toda hora que falou no texto, falou filhos de. Todo mundo que é filho de alguém, é ou não é? Ficaram assim pensando, é ou não é? Estão pensando, ficaram quietinhos porque ficaram quietinhos mesmo ou porque não acreditaram? Filhos de. Todos quando receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Amém, amados? Nós vamos descobrir algumas coisas importantes aqui no texto. Vamos mais. Em João 2 aparece a expressão filhos de. Amém? Vou voltar lá no texto? Quem é que viu? Vamos voltar. João 1:12. Vamos voltar no texto. Vamos decorar o texto.
Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Aleluia. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus. Lá em Romanos e Gálatas aparece a palavra que o Espírito testifica com o nosso espírito. Queridos, deixa eu explicar uma coisa importante para vocês aqui. Esse mistério. Eu não escrevi isso não. Entendeu? Todo filho é filho de alguém. Uma coisa importante que a Bíblia fala, queridos, que nós precisamos guardar e saber. Jesus veio formar uma família para Deus. Ele é o primogênito, o unigênito de Deus. Ele é o primogênito. E ele veio pelo Espírito de Deus. Ó, o Espírito Santo de Deus gerou Jesus. Gerou ou não gerou? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te envolverá. Essa é a palavra de Deus para Maria. Que sem o Espírito Santo de Deus ninguém consegue ser salvo. Que é isso, pastor? Porque Jesus falou lá em João, você pode continuar lendo João, que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa, é ele que convence. Aleluia. É ele que gera. O Espírito Santo vai gerar em você um filho de Deus. É ele que vai levar você a crer em Deus. Amados, isso é profundo. É por isso que muitas igrejas por aí afora e muitas pessoas pregam e começam a pregar. E começa. A igreja que fala só que existe Deus e Jesus. Prega Deus e Jesus. Elimina o Espírito Santo. Há outros que conseguem eliminar o Espírito Santo e Jesus e fala só em Deus. Dizem, eu nunca vi. Diz que uma mulher muçulmana, quando engravida, ela começa desde o primeiro dia, sabe que está grávida, passar a mão na barriga e dizer: Allah é Deus e ele não tem filho. Então ele já elimina o filho e o espírito. Allah é Deus e ele não tem filho. Por isso que ele não. Quando uma pessoa recebe uns ensinamentos desse, forte, queridos, eles, quando você fala de Jesus, dentro da mente deles, parece que tem um negócio que queimou lá dentro. Eu sei porque a gente estava vindo, até falando sobre isso. Nós abrimos uma congregação lá perto de onde Caio mora. Na época eu pertencia a outra igreja, e nós abrimos uma congregação lá. E entrou na igreja, querido, uma mulher que era de uma outra religião dessa aí, que só fala em Deus. E ela creu, ela aceitou Jesus. Mas quando a gente falava em salvação, ela sentava assim, sempre no segundo banco. E eu pregava muito sobre salvação, pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Eu pregava muito sobre a graça, a fé, a salvação. E quando eu falava em salvação em Jesus, o olho dela rodava. Parecia que ela tinha um chip lá dentro que procurava assim, onde é que está aqui dentro esta área? Essa expressão que Jesus é que salva. Aonde que eu andei, me ensinaram que Jesus não existe, é uma personagem da história apenas. E levou muitos anos, querido. Muitos anos. Eu preguei anos a fio lá naquele lugar. 6 anos. Todos os domingos. E o olho dela rodava. Quando eu falo lá de Jesus, o olho dela rodava. É isso que Satanás quer fazer com muitas pessoas aí fora. Prender as pessoas numa religião aonde não tem Jesus como centro. Eu estava vendo uma entrevista, queridos, que nos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos, já existe uma igreja chamada Chrislam.
uma associação de pastores amigos do islamismo. E aonde que essa religião, esses pastores pregam uma religião que não tem Jesus? Entra em acordo com o islamismo, então Deus é Deus, não tem filho. Viu? Pastores fazendo isso. Uma grande sociedade de pastores americanos. Querido, mas Jesus é o centro de todas as coisas do mundo. Aleluia. Glória. Tanto é que ele morreu no meio de 2 salteadores, 2 homens perdidos, para se tornar o centro de salvação de todos os perdidos. Aleluia. Quer você queira ou não, está escrito na palavra de Deus. Jesus Cristo salva. Amém, querido? Só existe salvação nele. Atos 4:12. Como é que diz? Eu lembro da nossa apóstola falando isso. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo salva. Aleluia. Este é o tema da apóstola falando isso anos e anos a fio na escola bíblica na TV. Só Jesus Cristo salva. E muitos dessas pessoas, quando ouvem esse tipo de expressão, eles ficam irados. Quando você pregar de Jesus, que eles ficarem irados, que eles não ficam aborrecidos, não. Eu preguei aqui e mostrei para vocês em Lucas capítulo 4, versículo 28, que eles ficaram irados. Quando Jesus pregou sobre o Espírito Santo, o decreto que a gente fala aqui, em vez de ele ser cheio do Espírito Santo, é que eles ficaram irados. Querido, na presença de Jesus, como pregador daquela congregação naquele dia, você fala, se o povo falar assim, agora nós queremos ser cheios do Espírito Santo, o que você acha que ia acontecer? O Espírito Santo ia inundar eles. Se o Espírito Santo está sobre você, eu quero ele sobre mim também. Seria um avivamento extraordinário. Mas a Bíblia diz que todos eles ficaram irados, queriam matar Jesus. Que situação terrível. Mas aí, se você ler o versículo 11 do texto que nós lemos de João 1,12, no versículo 11 diz que eles rejeitaram Jesus, os judeus. E quando eles rejeitaram Jesus, eles abriram uma grande porta para mim, para você. Salvação. Amém, amados? Vamos mais. Outra coisa importante: todo filho é filho de alguém, não é isso? No texto citado, está dizendo que seremos transformados em filhos de Deus. Amém, amados? Sair de uma natureza e mudar para uma outra. No caso, filhos de Deus. Amém, queridos? Como a carne, o sangue e o corpo são da terra, pó, eles precisam morrer para sermos transformados. Romanos 6,11. Como é que diz Romanos 6,11? A primeira frase: considerai-vos, pois, mortos para o mundo, mas... Vamos lá, eu quero que você abra aí. Eu só falei. De repente eu posso ter pulado alguma frase. Considerai-vos mortos para o pecado. Isso, considerar, pois, mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. E como é que você consegue matar o pecado, querido? O apóstolo Paulo falou assim: aquilo que eu quero fazer, não faço, mas aquilo que não quero, faço. Pecar. A minha carne deseja isso toda hora e todo dia. Para você matar o pecado, você tem que matar a carne. Por isso que ele falou, Jesus falou assim, em Lucas capítulo 9, versículo 23, como é que está escrito? Dizia todos: se alguém quer vir após mim, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e vem, Siga-me. siga-me. Todo dia você tem que mortificar a carne. Lembra da música do Thales? Todo dia o pecado vem, chama. Quando você colocar o pé na porta lá de fora, o pecado te chama. Quando você botar o pé
chama. O que eu vou fazer hoje, hein? Seguinte. Vou fazer o seguinte. Né? O motorista de um irmão aí, né? Anda 40 km e faz a nota de 80 quilômetros rodado. Ele compartilhou comigo, viu, querido? Passa no pedágio, paga o pedágio às 19 horas lá no fundão e entrega o carro aqui na serra às 22. 3 horas do pedágio, fundão até aqui na serra. Hora extra. Pastor, mas ele não é crente. Se você não vigiar, você faz também. Se é a carne, ganância, desejo, do tal jeitinho brasileiro, mas pelo menos R$1 a mais eu consigo tirar dele. O inimigo está matando ele não sabe. Nós temos que tomar cuidado. Se a gente não crucificar a carne, ela reage. A Bíblia diz lá que a carne luta contra o espírito contra a carne. E se você deixar, por isso que a gente jejua, queridos. Por isso que a gente jejua. Jejum não é para passar fome, não é para sacrifício. Não é para emagrecer. Tem gente que faz regime. Jejum sem oração é regime, diz. Quem fala isso? Apóstolo Valnice. Jejum sem oração é regime. Porque a gente programa jejuns aqui na igreja, 40 dias. Emagrece mesmo, eu emagreci 6 quilos. Pouco tempo atrás, fazendo 40 dias. Emagrece mesmo. Mas a gente marca aqui o sábado pelo menos 1 hora. Por que a gente dá 1 hora? Porque Jesus orou lá 1 hora lá com os discípulos no jardim do Getsemane. É ou não é? Pelo menos 1 hora. Tem gente que ora 3, 4, 5, 6, né? Vai treinando. Se você não treinar a orar, querido, a sua carne abre a boca na primeira 10 minutos. Perde o foco. Pastor, mas você fica, se orar 1 hora, 2, 3, 4, não fica repetindo? Não. Lembra do sacrifício? Nós falamos aqui no sábado passado, no negócio dos tabernáculos. Você começa no sacrifício, depois você entra no Santo dos Santos. No Santo dos Santos você não pede, você só adora. Aleluia. Você muda do momento de oração para o momento de adoração. E quando você entrar no momento de adoração, é o melhor momento de oração. Porque é o momento que é onde o diabo que estiver fora, estiver num raio querendo aprisionar a sua vida, vão começar a correr com você. É o momento que você vai começar a profetizar. O Senhor é que é Deus. Só Jesus Cristo é Deus. Só Jesus Cristo salva. Por isso eu sei que a minha família toda será salva. Porque Jesus Cristo salva. Porque a palavra garante. E eu creio na palavra. Jesus é a palavra. E Ele vai operar o milagre de salvação em todos eles. Aleluia. Vai salvar, queridos. Eu oro isso. Por isso que eu falei com os irmãos que eu fiquei maravilhado. Uma das bênçãos que meu irmão contou que eu veio de Estados Unidos, 20 anos sem eu ver ele. Viu, meu irmão? 20 anos. E orando por ele. Eu perguntava por ele, você não veio quarta-feira, você perdeu uma boa oportunidade. Meu irmão pregou uma mensagem maravilhosa, linda, eu aprendi, foi muito. E quando Jesus estava indo para curar a filha de Jairo, teve alguém que chegou perto de Jairo e falou assim: para de incomodar o mestre. Pode ver, está escrito na Bíblia NVI. Para de incomodar o mestre, que a sua filha está morta. A Bíblia diz que Jesus confortou a Jairo e falou assim: não
não temas. Sabe o que Jesus fez na hora? Mandou a multidão voltar. Os agoureiros, os portadores de má notícia não podem andar com Jesus. Aleluia. Meu queridos, então não fique compatível. Eu perguntava para meu irmão, como é que está meu estado? Ih, rapaz, casou com uma mulher com não sei quantos filhos, a mulher é terrível, gasta tudo que ele ganha. Ele casou mesmo com uma viúva, tinha dois filhos, dois ou três. Entendeu? Então, casou com uma mulher viúva, lá nos Estados Unidos, o marido dela morreu lá. Foi, acho que morreu lá. Sei lá, a viúva. Chegou aqui na minha casa, veio visitar num dia de tarde. Eu não tenho muito tempo para falar com você não, mas a minha vida é um milagre. Tudo que eu tenho é um milagre. Já que eu falei negócio financeiro, ele estava lá clandestino nos Estados Unidos, queridos. Ele falou assim, para começar da minha casa. Eu trabalhava para uma mulher, eu e minha esposa trabalhava para uma mulher, a mulher olhou para a gente e falou assim, eu vou vender essa, vou mudar lá para o centro da cidade, que eu tenho um apartamento lá, igual a Vitória assim. E vou lá para o centro, para o apartamento do centro, eu quero vender essa casa aqui. Eu quero vender ela para você. Essa casa vale 290 mil dólares. Eu vou vender para você por 190. Ele foi lá, falou com a mulher dele, e voltou e falou com a mulher. Já aconteceu. Voltou e falou com a mulher. Falou com a mulher, dona, seguinte, nós moramos nesse país clandestino. A gente não pode nem entrar no banco se uma câmera filma a gente. A gente é preso e deportado. Fique tranquilo que vou dar um jeitinho. Que jeitinho? Eu tenho um amigo que o marido dela trabalha no Japão, tem uma clínica lá. Ele ganha dinheiro e manda para cá o dinheiro para cá para investir aqui nos Estados Unidos. Eu vou pedir os 190 mil a ela e você vai pagando ela $1.000 por mês ou mais. E a casa é sua. Vou vender para você. E quando a mulher falou em vender a casa, querido, teve pessoa que ofereceu 270 mil dólares na casa. Ela falou, não, já vou vender para o meu. O rapaz trabalha para mim. Por quanto? 190? Eu pago à vista, 270. Não, mas a casa vai ser dele. Fiquei assim. Hã? Querido, você está... Renato, hoje mesmo, vontade de mudar para um apartamento maior, tá, Renato? E vai, amém, querido? Amém, amado? Ele quer comprar um apartamento maior para ele. Vai ou não vai? Amém. O Deus do meu irmão é o Deus dele, é ou não é? Amém. A gente tem que pagar um apartamento para ele. Amém. Você vai pagando para mim, ter dinheiro. Querido, resumindo, ele falou assim, tá vendo essas crises mundiais, negócio de bolsa, de valor que foi causado, tudo por negócio de imobiliário? Em 2008, eu não sofri nem um pouquinho, com a minha casa, eu estou pagando, eu estou trabalhando. Tem vezes que eu pago $1.000, 1.500, 2.000, de acordo com a já estou quase acabando de pagar a mulher. Queridos, você já deu vontade de comprar um negócio, uma casa, por exemplo, e alguém fala assim, eu vou pagar para você e depois você vai me dando dinheiro do jeito que você puder? 190 mil dólares, um negócio que vale 290, 100 mil dólares a menos. Você sabe o que é 100 mil dólares, querido? Se você tivesse 100 mil dólares na sua conta hoje, o que você faria? O dólar está mais de 2,50 já 250 mil reais na conta a menos. Mas eu vou perder 250 mil, mas eu vou vender para você. Aleluia. Só pelo Espírito de Deus que um negócio desse, humanamente, não existe em lugar nenhum no mundo. Viu, queridos? Deus quer dar a bênção para mim e para você, queridos. Ele que dá a bênção. É o Espírito de Deus que gera isso na sua vida. Com o Espírito de Deus você vai vencendo as batalhas, as lutas, cada dia. Né, amados? E o milagre vai acontecendo. Com mais, filhos e herdeiros. A morte é uma lei imposta à carne. O pó volte para a terra. A carne volta
volte a pó, de Eclesiastes capítulo 7, né? Jesus veio abrir o caminho e tornou-se o primogênito e unigênito. A nossa herança é segui-lo. João 14,6. O que diz João 14,6? Facinho de guardar, é muito fácil de guardar. Isso aí que você sabe qual. É ou não é? O que Jesus disse? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai. a não ser Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Se não for mim. Querido, esta é uma porta aberta que só entra, você só entra no céu por Jesus. Não tem outro caminho, nem jeitinho brasileiro que vai fazer você entrar. Ele abriu um novo e vivo caminho. Jesus. O caminho da salvação, o caminho da vida eterna, o caminho do milagre. Amém, queridos? Eu coloquei ali, ó, a partir da herança. Querido, a minha esposa de Conselheiro Pena e meu sogro, quando morava lá, agora mora em Rondônia, quando morava lá, tinha uma venda de frente ao fórum. E a gente ficava de férias, a gente entrava, eu ia para lá para a casa dele, passava um tempo lá. E eu de manhã cedo, de vez em quando eu ia para lá, sentava lá, ficava conversando com ele, lá na venda dele, de frente ao fórum, o fórum da cidade. E o meu sogro contou um negócio que eu nunca mais esqueci, querido. Eu uso como ilustração aqui na palavra. Ele falou assim: Luiz, você sabe que aconteceu um negócio interessante aqui semana passada. Eu falei: o quê? Morreu um fazendeiro aqui, perto da cidade, e ele tinha 5 filhos. Aí eles reuniram aqui, todos eles, todos são bacanas, são muito amigos, os filhos, muito companheiros um do outro, muito amigos. E tinha um dos filhos dele que não morava aqui, outro morava aqui na cidade, outro na fazenda, outro em Belo Horizonte, outro no Rio de Janeiro. E o que veio do Rio de Janeiro, né, enterrou o pai, chorou, ficou aqui uma semana com eles, veio aqui para poder dar entrada à partilha da herança. E quando abriu para ver a herança, o rapaz que era do Rio de Janeiro era adotivo. E o juiz falou com ele: eu não posso partilhar a herança com você. Todo mundo ficou sabendo, porque era uma família muito boa, bacana, legal. Você não é filho. E ninguém na família sabia. O pai tinha adotado um menino, criança, bebê. E ninguém na família, os filhos não sabiam. Só a mãe. Por isso Jesus contou uma parábola de uma das bodas, alguém que estava com as vestes, né, inadequadas. Que ele somente os filhos. Pastor, o que é isso? Está escrito na minha palavra, na Bíblia. Somente os filhos são herdeiros e co-herdeiros. Está escrito lá em Gálatas, Romanos, aliás. Vamos lá. Eu coloquei Gálatas, né? Romanos 8, 15 e 17. Isso mesmo. O 15 e 17. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vamos ler de novo? Está aberto aqui na minha palavra. Ah, não, abri Gálatas. Vai lá. Quem vai abrir para mim? Lê de novo. Você precisa ter consciência disso. Pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota, filhos por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Filhos, queridos. O Espírito que testifica que você é filho. O Espírito que testifica no meu espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito que gera no meu espírito a identidade e a herança de Deus. Amém, queridos? Precisamos aprender isso, ensinar isso, né? Amém? Tem outra coisa importante. Voltamos ao ponto inicial, lá de Gálatas 3, 26 e 29.
de Deus pela fé em Cristo, filhos de. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, de Cristo, vos revestistes. Amém, querido? Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E herdeiros segundo a promessa de Deus. Filhos. Filhos. Deus quer que você seja filho. Creia nisso. Buscar isso da palavra. Mas tem outras coisas que eu gostaria que você soubesse. Vamos lá. E qual é a nossa herança? Fazer parte da ressurreição ou do arrebatamento da igreja. Lembra disso na Bíblia? Fazer parte da vida eterna. João 6,47. O que diz João 6,47? Vamos lá? Assegure-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Somente isso. Aquele que crê tem a vida eterna. Crê. Aos que creem são transformados em filhos de Deus. Amém, amado? Terão direito a um novo nome. Apocalipse 2,17. O que diz? Tem muitas outras citações, querido, mas eu coloquei somente essas. Vamos lá. Quais são a herança que você tem direito? Um novo nome. Quem é que vai achar para mim? Rapidinho. A primeira coisa que Jesus citou de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. A primeira herança que você tem como direito. Pode ler. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome dela escrito, conhecido apenas por aquele que recebe. Conhecido apenas por aquele que recebe. Lembra que eu falei o negócio do juiz lá? O herdeiro. Então o nome é a identidade que vai te dar o direito da herança. Amém, amados? Um novo nome. São parte da nossa herança. Uma residência fixa no céu. Que é isso, pastor? Vamos lá. O que Jesus disse? Em João 14, 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, vou preparar lugar. Quer ou não? Amém. Quer ou não, meu amado? Amém. Aos que creem. Aos que creem. Crede em Deus, crede também em mim. Amém, amados? Ou mais? Direito à árvore da vida. Apocalipse 2, 7, 22, 1 e 2. Vamos lá. Apocalipse 2, 7. Direito à árvore da vida. Quem vai ler para mim? Rapidinho. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Direito à árvore da vida, que onde ela está? No paraíso de Deus. Amém, querido? Apocalipse 22, 1 e 2, que eu coloquei lá. O que está escrito? No último texto. Lá, no último livro da Bíblia, no último capítulo da Bíblia. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, e claro como cristal, o trono de Deus e do conflito, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma outra vez. As folhas da árvore servem para a cura das nações. O rio sai do trono de Deus e a árvore de um lado e do outro. A árvore da vida. Aquilo que Adão perdeu lá no Éden. Já leu lá no Gênesis? Quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele foi expulso do paraíso e Deus colocou um anjo com a espada para ele não voltar à árvore da vida. Nós vamos chegar nela. Restauração total ao estado original.
sem pecado. E Satanás longe de nós. Amém, amados? Amém. Satanás longe da sua vida. Longe. Longe, bem longe. Vamos mais? Eu vou falar. Apocalipse 21, 7. Eu gosto desse texto demais. Lindo demais. Vai lá, quem vai ler? Apocalipse 21, 7. O vencedor dará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Eu serei Deus e eles serão para mim filhos e filhas. Filhos e filhas, diz o Senhor Deus. Vamos lá? Deixa eu ver minha tradução aqui. Isso. Aqui. Quem vencer herdará todas estas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. E ele será meu filho. Quem vencer herdará. Lembra que eu falei sobre tomar a cruz cada dia? Se você não quiser pegar a cruz e quiser entrar pelo mundo da mentira, você pode ir, mas aqui ó, você não vence. Se você deixar a carne vencer, você fica fora. Queridos, e tem muitos aí, hein? Muitos. Aonde a nossa igreja funcionava lá na General Osório, tá lá, você passa lá, vai estar escrito Igreja Ponto de Luz. E hoje um colega meu estava me ligando: oi, o pastor daquela igreja, onde quero você, está dando entrevista na televisão, rapaz. E você precisa ver o que ele está falando. Estava dando entrevista hoje na televisão. E eu não pude assistir, porque eu estou estudando aqui. Mas o cara estava apavorado. Você precisa ver o que o cara está falando. Coisa que aqui a Bíblia fala assim: repetir é todo. Terrível. Contra a palavra de Deus. Pontos terríveis. Doutrinas terríveis. Ponto de luz. Vamos lá, o endereço é o mesmo. Se você voltar lá, pode. Mas se você quiser fazer parte dos herdeiros, você também pode ler a palavra de Deus e ficar com ela. Amém, amados? Para encerrar, eu quero contar uma ilustração apenas. Coloquei lá, né? O filho. Conta-se que um homem gostava muito de obras de arte. E ele tinha uma grande coleção. Desde Picasso até os mais famosos, até os mais simples. E certo dia o filho daquele homem foi convidado para a guerra. Foi chamado, convocado para a guerra. E um dia o pai teve a triste notícia dizendo que ele tinha sido alvejado na batalha, estava morto. Passou-se 30 dias depois, um tempo depois, chegou um rapaz na porta daquele senhor, triste pela perda do filho, e falou, e com uma grande foto do filho, que ele havia, com muita habilidade, desenhado, e falou assim: meu senhor, o senhor não me conhece, mas o seu filho morreu no campo de batalha, tentando salvar a minha vida, quando eu estava ferido. Enquanto eu estava recuperando, eu fiz aqui uma aproximação melhor possível da foto do seu filho. E vim lhe trazer este humilde presente, como recordação do seu filho. Aquele moço pegou aquele quadro e colocou na sua coleção. Até que um dia ele morreu. E a sua coleção foi leiloada. E começou-se o leilão, e o leiloeiro apresentou primeiro a foto do filho. E juntou-se muita gente, porque sabia que aquele moço tinha grandes quadros riquíssimos, Picasso, desde Picasso, né? E outros mais. E eles começaram a gritar: queremos as obras de arte mais famosas, queremos Picasso, Van Gogh e outros, não queremos a foto do filho. E o leiloeiro insistiu. Primeiro
o filho. E quando o mordomo daquela casa resolveu, levantou a mão lá nos fundos, lá atrás, e gritou: eu dou 10 reais pela foto do filho. Consideração do dono da casa, o filho. R$10. Alguém dá mais? Não houve quem manifestasse. O leiloeiro bateu o martelo e disse: vendido por R$10 a foto do filho. E está encerrado o leilão. Não, e as outras obras? Eu recebi um testamento dizendo que eu teria que leiloar a foto do filho primeiro. Quem comprasse o filho também receberia como bem todas as outras obras. Quem recebe o filho? Eu quero convidar você, a hora leia Apocalipse. A argamassa da Nova Jerusalém, que está escrito no versículo 7, eu li, o capítulo 21, diz que ela terá 12 camadas. A argamassa da fundação dessa cidade será ouro, com jaspe, com pedras preciosas, com mansões. E a Bíblia diz que não haverá sol nem lua, porque o rosto do Cordeiro será a sua lâmpada. Se você receber o filho, terá direito a uma liderança. Eu convido você a crer no filho, amar o filho. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. 1 João capítulo 2, versículo 23 e 24. Vão tentar de todas as formas baratear o filho na sua vida até a sua morte. Mas lembre-se, quem tem o filho tem a vida. Eu convido você a ficar de pé nesta noite. Eu convido você a fazer uma oração, mesmo que você já tenha feito algumas vezes na vida. Eu convido você a falar com Jesus: Jesus, eu aceito Jesus. Eu creio no Filho. Eu aceito o Filho. Ele é meu Deus, meu Senhor. Ele é a porta. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. É Ele, somente Ele. Somente Ele. Quanto Ele vale para você? Vou pedir o irmão João para orar aqui para a gente. Eu quero que você ore. Levante sua mão e depois ele fala com Jesus. Eu creio. Põe a mão no seu coração e fale com Ele agora. Eu creio. Eu confesso Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu creio. Olha para Ele. Olha conosco.